Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta mais uma vez aqui no podcast Falando de Direitos. O meu nome é Alexandre Bezerra, sou professor e advogado e eu trago para vocês aqui neste canal semanalmente informações e notícias sobre direito administrativo, direito tributário, concursos públicos, direito dos servidores públicos. E hoje, o podcast número 14, ele traz na verdade, uma repetição de um assunto. Nós vamos falar sobre a aposentadoria proporcional dos professores públicos da educação infantil, ensino fundamental e médio. E eu coloquei aí dois, porque eu já falei anteriormente sobre esse assunto, mas agora eu queria falar apenas sobre um assunto específico dentro dessa aposentadoria, e eu coloquei proporcional e eu vou explicar por quê. Vamos lá. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, YouTube Falando de Direitos Podcast e no Spotify Falando de Direitos. Lá no Spotify você pode classificar, mandar mensagem para a gente e no YouTube também você pode dar um joinha, começar, se inscreva no canal, pode se comunicar com a gente lá pelo próprio canal no YouTube Falando de Direitos Podcast. Bora lá? Bom, deixa eu tirar aqui. Bom, vamos lá. E uma grande dúvida que tem pairado dentre os servidores públicos dos estados e municípios e do Distrito Federal é em relação à alteração do parágrafo 5º do artigo 40 da Constituição Federal. Nós sabemos que até a emenda 103 de 2019 havia ali uma redução, um requisito especial para esses professores no que concerne ao tempo de contribuição e à idade, redução de 5 anos. Então, eram dois pontos que eram reduzidos. E houve uma alteração, que agora a redução é apenas de 5 anos em relação à idade. Vamos ver como que ficou a emenda? Vamos lá. Vou tirar aqui a legenda e vou mostrar para vocês. Olha lá, olha só. Antes da emenda constitucional 103 de 2019, a redação era o seguinte: artigo 40, parágrafo 5º. Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em 5 anos em relação ao disposto no parágrafo 1º, inciso 3º, linha A, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e médio. Essa era a redação do parágrafo 5º do artigo 40 da Constituição Federal. E depois da emenda constitucional 103, ela passou para a seguinte redação, parágrafo 5º. Os ocupantes de cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso 3 do parágrafo 1º, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, fixado em lei complementar do respectivo ente federativo. Eu coloquei logo aí para vocês poderem visualizar, não tem aplicação imediata para os estados, municípios e Distrito Federal. Por que eu tenho falado isso? Porque no Brasil nós temos aí um retalho de legislação, nós temos 26 estados e um Distrito Federal, nós temos mais de 5.000 municípios. Então, quando nós falamos de regime próprio, é do que nós estamos falando, não estamos falando de regime geral. Percebam que o assunto está dentro do artigo 40, que ele fala justamente sobre os servidores públicos. Nós estamos falando de um tipo de servidor público que é o professor, a aposentadoria especial do professor, aquele da educação infantil, do ensino fundamental e médio. Então, a alteração na emenda na Constituição, ela tinha ali os requisitos reduzidos, idade e tempo de contribuição, e agora passou apenas a idade reduzida, em 5 anos. E o que tem acontecido muito aqui é que as pessoas dos diversos estados da nossa federação, elas ficam em dúvida, porque acreditam que a emenda já deve ser aplicada e, todavia, essa dúvida é correta, porque os estados eles começaram a aplicar a emenda constitucional 103 nesse ponto. Só que aqui nós estamos diante de uma norma constitucional que depende de uma lei
que uma lei complementar para regulamentar essa alteração. Então, enquanto não existir naquele ente federativo, seja no estado ou seja no município, uma lei complementar regulamentando essa idade mínima reduzida, essa emenda constitucional não tem aplicação. Não há aplicação imediata nesse ponto. O que deve ser aplicado são as regras anteriores à emenda 103. Então, salvo, né, interpretação, melhor juízo do Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, os professores públicos que fazem jus a essa aposentadoria de forma especial, com os requisitos reduzidos, né, que nós chamávamos de requisitos reduzidos, agora vai ser apenas um requisito, que é a idade mínima reduzida, que tem vinculação ao regime próprio do seu ente federativo, e nesse ente federativo não teve a lei complementar regulamentando, no nosso entendimento, aplica-se ao caso dele os requisitos reduzidos anteriores à emenda constitucional 103, que é a redução no requisito da idade e no requisito do tempo de contribuição em 5 anos, de ambos. Bom, essa realmente uma grande dúvida. Os professores, porque não existe uma regra única, né? Então, nós temos os professores federais, que são aplicados à legislação federal ao caso, e normalmente a União ela já se antecipa e tem toda a legislação já aprovada, tramitando. Então, quando tem uma emenda constitucional, já existe aquela aplicação. Agora, em relação aos demais entes, quando a Constituição deixou essa, eu não digo nem brecha, deixou essa autonomia para o ente federado, através de uma lei complementar, regulamentar esse requisito de redução de idade mínima para 5 anos, nós entendemos que se o ente não produziu ainda, por meio do legislativo, essa lei complementar, significa que deve ser aplicada aos casos a redação, a norma que tem plena eficácia do artigo 5º com a redação anterior, antes da emenda constitucional 103. Tá bom? Esse é o podcast de hoje, um podcast bem rápido, não tenho a intenção de ficar aqui tentando trazer todas as situações, né? Até porque são muitos municípios e diversos estados, a gente não tem assim, um controle efetivo de quem é que já produziu a lei complementar ou não. Então, fica aí a atenção para cada servidor, verificar no seu regime de vinculação, na sua unidade da federação ou no próprio município, se já houve a produção dessa lei complementar. E não existindo ainda a produção de lei complementar, há uma possibilidade do servidor imaginar, pensar se há possibilidade, se é interessante para ele aposentar de forma proporcional. E como é que ele vai saber disso? Ele vai saber disso fazendo um planejamento previdenciário. Então, quando ele faz um planejamento previdenciário, ele vai ser apresentado para ele as mais diversas possibilidades dentro daquelas possibilidades que a lei permite. E quando eu digo lei, não digo só lei, norma infraconstitucional, digo assim lei e incluo também a Constituição, as normas que estão na Constituição Federal. Então, você que é servidor público, procure um advogado especialista, leve a sua documentação para que ele possa analisar qual é a melhor opção para você. Nem sempre aquilo que é aplicado ao colega pode ser aplicado para você. Então, a gente costuma muito falar: o meu vizinho entrou comigo no mesmo concurso e conseguiu fazer determinada situação em relação à aposentadoria. Mas a pessoa não sabe que, de repente, esse vizinho ele não tirou licença, não teve afastamento para mestrado, né? Afastamento de capacitação. A gente sabe que hoje afastamento para capacitação, infelizmente, né, eu tenho uma grande crítica em relação a esse posicionamento do Supremo Tribunal Federal, não é entendido como tempo
que pode ser utilizado para aposentadoria com um tempo reduzido, que existia antes da emenda, né? Agora só a idade reduzida. Então, pode ser uma situação dessa. Imagine que dois servidores entraram junto, um não fez doutorado, né? Ficou só na especialização, o outro fez mestrado e doutorado. Imagine aí que você afastou 2 anos para mestrado e 2 anos para doutorado. São 4 anos afastados, teoricamente, de sala de aula, e que a administração pública não vai considerar como tempo em sala de aula para o atingimento dos requisitos para a aposentadoria especial do professor. Então, fica aí essa informação para que você possa procurar o seu advogado, procure um advogado de sua confiança e peça a ele para fazer um planejamento previdenciário. Tá bom? O podcast de hoje, podcast falando de direitos, ele fica por aqui. Eu peço mais uma vez a vocês, vá lá no YouTube Falando de Direitos Podcast, e no Spotify Falando de Direitos, passa a seguir a gente, assista os nossos vídeos, compartilhe os nossos vídeos, para que a gente possa manter aqui, pelo menos semanalmente, informações importantes para todos os servidores e contribuintes. O podcast de hoje foi o podcast número 14. Nós falamos um pouquinho só sobre a aposentadoria proporcional dos professores da educação infantil, do ensino fundamental e médio. Um grande abraço e até a semana que vem.